Em algum momento, provavelmente já estivemos em um terminal de aeroporto, observando o tempo horrível lá fora, torcendo para que passe antes da decolagem do nosso voo. Voar em mau tempo não é divertido, mas quando ele se afasta, voar se torna muito mais agradável. O que acontece quando o tempo tempestuoso pelo qual você está voando não se afasta e começa a seguir sua aeronave, impedindo os pilotos de pousarem? Fique ligado. Na noite de 25 de outubro de 2022, uma tripulação da Singapore Airlines estava reunida em seus ônibus a caminho do aeroporto de Londres, Heathrow. Eles estavam programados para um voo direto de 13 horas para o aeroporto Changi de Singapura. O horário era conveniente, pois Singapura está 8 horas à frente do Reino Unido, permitindo que chegassem em casa no início da tarde, apesar do início muito cedo. Ao chegarem no aeroporto, os pilotos receberam do despachante um pacote com informações sobre clima, NOTAMs, planos de voo e outros materiais relevantes e começaram a analisá-lo detalhadamente. O clima durante a rota foi majoritariamente bom. Não havia grandes sistemas climáticos problemáticos, mas o clima na chegada em Singapura parecia que poderia ser afetado por algumas tempestades vespertinas. Os pilotos não estavam muito preocupados, pois as tempestades seriam apenas temporárias e a visibilidade ainda seria suficiente para o pouso, mesmo durante as chuvas. O mesmo era verdade para seus alternativos planejados, a base aérea de Paya Lebar, o Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur e o Aeroporto Internacional de Senai, onde também eram previstas tempestades, mas ainda se mantiveram como alternativas. O clima para um aeroporto alternativo deve ser um pouco melhor do que o planejado para o destino, garantindo que as equipes possam pousar com segurança, mesmo se o clima no destino for pior do que o esperado. Mas as tempestades são notoriamente difíceis de prever. Lembre-se disso. Os pilotos sabiam que seu plano de voo tinha combustível de contingência, geralmente 3 ou 5% do combustível da viagem baseado em dados históricos. Esse combustível é usado para desvios inesperados durante o cruzeiro. Em voos longos assim, isso poderia poupar várias toneladas de combustível, e eles também sabiam que quase sempre recebiam atalhos no espaço aéreo europeu, economizando ainda mais combustível. Considerando tudo isso, os pilotos aceitaram o plano de voo com 106.164 quilos de combustível, sem adicionar extra. Em seguida, informaram a tripulação da cabine que se preparava para ir à aeronave. O capitão do voo era um homem de 55 anos com quase 13.400 horas de tempo total de voo. Ele havia operado anteriormente no 747, mas tinha impressionantes 10.075 horas no 777, o que significa que ele era muito experiente. Ele foi emparelhado neste voo com um primeiro oficial de 31 anos com menos experiência, mas ainda com mais de 2.200 horas de voo no 777. Ao caminhar até a aeronave, discutiram quem seria o piloto em comando e decidiram que seria a vez do primeiro oficial, sendo o capitão, o piloto monitorando. A aeronave que lhes foi atribuída era um Boeing 777-300ER, que significa alcance estendido, com 2 enormes motores turbofan GE90 e um 1015 Bravo acoplados a ele. Era uma bela máquina, sem falhas técnicas registradas no momento do voo. O capitão verificou o registro e status técnico durante a inspeção visual, enquanto o primeiro oficial preparava a aeronave para a partida e a tripulação embarcava os 280 passageiros programados para o voo. Tudo correu suavemente, então eles eventualmente recuaram mais ou menos no horário, e às 20h06 a aeronave começou a rolar na pista 27 direita em Heathrow para decolar. As equipes de Kleinbauten prosseguiram normalmente pelo espaço aéreo europeu, onde de fato receberam vários atalhos, o que significa que, à medida que a aeronave começou a se aproximar de seu destino, eles estavam quase 30 minutos adiantados e com bastante combustível a bordo. Ao entrarem na região de informação de voo de Kuala Lumpur, o controle de Singapura informou aos pilotos que poderiam esperar uma aproximação do sistema de pouso por instrumentos na pista 20 direita, levando o copiloto a começar a configurar e informar o capitão sobre o procedimento esperado de chegada e aproximação.
Durante o briefing, eles discutiram a situação do combustível, que no momento parecia estar favorável. Como eu disse, eles planejavam pousar cerca de 30 minutos antes do previsto, por volta das 16h23 no horário local, com aproximadamente 7 toneladas de combustível restantes. A reserva final de combustível deles estava definida para 3.024 quilos, e eles obviamente estavam bem acima disso. Agora é um bom momento para discutir regras sobre o combustível que pilotos virtuais devem carregar, especialmente se algo inesperado acontecer. Durante o voo, o capitão deve sempre garantir que há combustível suficiente para voar com segurança e pousar com mais do que a reserva final. Isso significa que os 3.024 quilos de reserva final, neste exemplo, nunca devem ser tocados em circunstâncias normais e devem sempre ser protegidos. Antes de cada voo, sempre devemos verificar no plano de voo se há combustível suficiente, incluindo no mínimo combustível de táxi, usado durante o táxi de entrada e saída, e o combustível de viagem, quantidade necessária para voar a aeronave até o destino e pousar, combustível contínuo, que é o que mencionei antes, sobre circunstâncias imprevistas na rota, que é 3 ou 5% do combustível de viagem. Além disso, os pilotos também podem escolher adicionar qualquer combustível extra que gostariam de levar em caso de alguns atrasos conhecidos, por exemplo, ou tempestades ou neblina. Esse é o combustível necessário para chegar ao destino. Além disso, precisamos do combustível alternativo, que inclui o necessário para executar uma aproximação perdida no destino, depois uma subida, cruzeiro e descida em direção ao aeroporto alternativo, seguido de uma aproximação e pouso lá. Por fim, além de tudo, precisamos do combustível de reserva final, que, como mencionado antes, jamais deve ser usado em circunstâncias normais e deve bastar para manter o avião no ar sobre o aeroporto alternativo a uma altitude de 457,2 metros por no mínimo 30 minutos. Agora, este é o mínimo legal que qualquer voo comercial deve sempre carregar, e como você pode ver, há uma grande margem incorporada neste cálculo. É por isso que você não deve se surpreender quando ouvir que um piloto está levando combustível mínimo, porque é isso que deveríamos estar levando, desde que nós ou a empresa não estejamos esperando nenhuma interrupção significativa. Levar combustível em excesso aumenta o consumo, gera custos para a companhia aérea e causa maior impacto ambiental. Para entender o que está prestes a acontecer, é importante compreender a fraseologia usada entre pilotos e controle de tráfego aéreo em eventos de baixo combustível, bem como a mentalidade dos pilotos ao gerenciar essas situações. Se uma aeronave se aproxima do destino e ocorre uma mudança inesperada de pista, os pilotos geralmente são ordenados a entrar no padrão de espera. Esses padrões, como pistas de corrida ou construídos em torno de um ponto de referência de navegação diária ou ajuda à navegação, existem para permitir que controladores de tráfego aéreo diminuam o fluxo de tráfego e criem separação entre as aeronaves que chegam. A aeronave será designada a uma altitude para manter enquanto voam na espera, e se mais aeronaves chegarem depois delas, então serão designadas a altitudes mais altas. E à medida que todos descem na espera, a aeronave que está mais baixa na pilha eventualmente será direcionada para a aproximação. Agora, se uma espera inesperada for emitida, os pilotos vão inseri-la em seus computadores de gerenciamento de voo. E como já sabe, o combustível alternativo, o computador mostrará quanto tempo eles podem permanecer na espera antes que tenham que tomar uma decisão de desviar para o alternativo ou se comprometer com o destino. Após saber o tempo estimado, solicitamos ao controle de tráfego aéreo um horário previsto para a aproximação, permitindo assim tomar decisões sobre os próximos passos. Isso é bastante simples na maioria das situações. Se, por exemplo, o atraso for devido a uma simples mudança de pista e o tempo estiver bom, há uma grande probabilidade de que a aeronave consiga pousar no destino e podemos começar a usar o combustível alternativo para permanecer na espera. Isso desde que vejamos que a espera não é tão longa que nos levará perto da reserva final, claro, mas se vemos que o atraso provavelmente será mais longo do que isso, ou que o atraso se deve a algo que não pode ser previsto, então realmente não sabemos quanto tempo vai levar. Então temos que começar a nos preparar para um desvio e informar o controle de tráfego aéreo sobre nossas intenções o mais rápido possível, para que eles possam começar a coordenar. O que ainda não mencionei é o que nós, pilotos, precisamos informar ao controle de tráfego caso a situação do combustível comece a piorar.
Então, digamos, por exemplo, que estamos sentados no holding e recebemos um tempo de aproximação esperado que nos fará começar a usar nosso combustível alternativo, mas ainda temos bastante margem para nossa reserva final e tudo mais parece bastante ok. Nesse caso, podemos ficar no holding, aguardar nossa aproximação e não precisamos informar ao controle de tráfego aéreo que estamos comprometidos com o aeroporto de destino. Mas digamos que recebemos vetores para a aproximação e o controle de tráfego aéreo nos informa que precisará nos dar mais 5 minutos de vetores estendidos antes do pouso, devido a algum novo problema. Ao analisarmos o computador de gerenciamento de voo, notamos que com 5 minutos extras de atraso, nossas opções de pouso se limitaram a apenas uma pista. Qualquer atraso adicional poderia nos obrigar a utilizar o combustível de reserva final. Nesse caso, temos que anunciar o combustível mínimo para o controle de tráfego aéreo. Isso não é uma chamada de emergência, mas sim para informar ao controle de tráfego aéreo que qualquer atraso adicional resultará em uma emergência de falta de combustível. Esse tipo de chamada não facilitará prioridades. É apenas uma chamada de cortesia para aumentar a consciência situacional do controlador. Agora, se tivermos algum atraso adicional após isso, e podemos ver que isso nos fará pousar com menos do que a reserva final, no caso desta história, menos de 3.024 quilos, bem, então devemos chamar Mayday, 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 combustível baixo. A partir desse momento, o voo seria considerado de emergência total, tendo prioridade absoluta e acesso a todas as pistas disponíveis, inclusive militares. Mas eu quero realmente enfatizar aqui que essas chamadas são requisitos regulatórios e podem acontecer com qualquer aeronave que esteja sendo submetida a, por exemplo, desvios ou qualquer tipo de atrasos prolongados além do que haviam planejado. Essas chamadas devem ser feitas e, embora sejam sérias, é claro, isso não significa que a aeronave está prestes a cair do céu ou que os pilotos ou a empresa necessariamente fizeram algo errado. Emergências de combustível provavelmente estão entre as emergências mais mal compreendidas na aviação, especialmente pela imprensa, mas agora vocês entendem melhor. Ao se aproximar de Singapura, a aeronave iniciou a descida. Às 8h05, descendo através de 4.572 metros, o controlador informou que teriam que entrar em espera sobre o ponto de referência Paspu devido ao aumento do vento de cauda na pista de chegada planejada 20R. As aeronaves sempre buscam decolar e pousar contra o vento. Na maioria dos casos, ventos de cauda superiores a 10 nós são inaceitáveis, exigindo a alteração da pista operacional. Sempre que isso acontece, todas as aeronaves que estavam sendo direcionadas para pousar naquela pista terão que ser redirecionadas para a pista oposta e isso pode adicionar muito tempo e fila para as aeronaves em espera. Mas o que realmente chamou a atenção foi a razão para a mudança do vento. Quando a aeronave entrou em espera, o capitão verificou o radar meteorológico e viu chuva intensa e atividade de tempestade sobre o aeroporto de Singapura, se estendendo até a costa noroeste. A área de células de tempestade também cobria as alternativas planejadas da base aérea de Paya Lebar e do aeroporto internacional de Senai, limitando as opções em caso de desvio. Como você deve se lembrar, eles também tinham Kuala Lumpur como alternativa, mas isso era muito mais distante e exigiria um desvio quase imediato. Então, o capitão começou a procurar outras alternativas e viu que quase diretamente ao sul de Singapura, outro aeroporto chamado Hang Nading, ou aeroporto de Batam, parecia estar livre de tempestades e também estava realmente perto. Se ele indicasse isso como alternativa, poderia esperar mais e, com sorte, pousar em seu destino planejado, Singapura. É assim que nós, pilotos, trabalhamos, buscando sempre encontrar boas soluções operacionais para os problemas que surgirem. O voo completou uma espera completa sobre Paspu, e então disseram que a pista de chegada em Singapura agora havia sido alterada para 02 à esquerda. O primeiro oficial entregou os controles ao capitão para reconfigurar para a nova abordagem. Enquanto isso, o controlador de chegada de Singapura começou a dar vetores de radar em direção à pista 02 à esquerda. No solo, o tempo agora estava se deteriorando rapidamente, com chuva pesada e ventos fortes e variáveis.
O vento variava em 180 graus de direção, soprado da base de uma enorme tempestade acima do aeroporto. Essas mudanças de vento fizeram com que 2 outros aviões desviassem enquanto o voo 319 se aproximava. Às 16h27, a visibilidade na pista havia reduzido para 500 metros em forte chuva e, devido às condições extremas, o aeroporto decidiu suspender as chegadas até que o tempo melhorasse. O voo 319 havia passado do horário planejado para pouso, significando que começavam a reduzir o combustível abaixo das 7 toneladas planejadas, aproximando-se da reserva final. O relatório final não foi específico sobre os números exatos, mas um Boeing 737-300ER consome aproximadamente 100 a 130 kg por minuto. Além disso, o consumo de combustível aumenta muito durante uma arremetida, então podemos começar a contar a economia de combustível a partir deste momento. Às 16h29, o voo foi informado sobre um atraso mínimo de 5 minutos para a avaliação do tempo pelo aeroporto, sendo instruídos a entrar em espera sobre um ponto chamado SAMCO. Isso significaria uma espera até pelo menos 16h34 no horário local, e com a queima de combustível de cerca de 100 kg por minuto, o combustível então estaria reduzido para cerca de 5.900 kg ou algo assim, o que ainda é aceitável. O capitão usou o tempo no corredor para obter informações terminais para o aeroporto de Batam, indicando a abordagem de alcance omnidirecional de frequência muito alta não precisa a partir de Tutu, com tempo relativamente bom. Mas o que esse relatório não dizia era que a enorme célula de tempestade que estava sobre Singapura agora estava se movendo lentamente em direção a Batam. O capitão informou ao controlador de chegada que restava combustível para apenas mais uma viagem antes de atingir a reserva de emergência, sendo necessário desviar para Batam. Combustível de emergência não é um termo estabelecido na aviação, mas provavelmente se referia ao combustível alternativo. De qualquer forma, deixou clara sua intenção ao controle de tráfego aéreo. Se o aeroporto não abrisse logo, o voo 319 da Singapore Airlines teria que ser desviado. Como o tempo não estava melhorando, o controlador de aproximação de Singapura, portanto, entrou em contato com seu colega no controle de aproximação de Tanjung Panang e disse a ele que o voo 319 possivelmente precisaria ser desviado e para começar a coordenar com o aeroporto de Batam para ver se eles poderiam acomodá-lo. Esse tipo de coordenação é parte da lógica do controle de tráfego aéreo, pois nem todos os aeroportos estão preparados para todos os tipos de aeronaves e, principalmente durante períodos de tempo complicado, várias aeronaves podem estar sendo desviadas simultaneamente, ocupando os pátios dos aeroportos alternativos. Mas isso também significava que não havia um feedback imediato para os pilotos sobre a possibilidade de serem desviados para Batam, enquanto os 2 gigantes motores da GE continuavam consumindo mais combustível. O capitão perguntou ao controle de aproximação de Singapura se havia atualizações, e eles informaram que nada mudou e ainda não havia aeronaves pousando. Ao ouvir isso, o capitão informou ao controle de tráfego aéreo que eles tinham combustível para mais uma espera. Agora eram 16h36, e mais uma espera significaria aproximadamente mais 6 minutos. No final dessa espera, o combustível estaria reduzido a cerca de 5.100 quilos, que é apenas 1.100 quilos a menos do que quando o aviso de baixa quantidade de combustível começaria a ser acionado no 777. Isso acontece quando o combustível cai abaixo de 2.000 quilos em cada tanque principal, e isso traria algumas complicações adicionais. Ao se aproximar de Semcon pela segunda vez, a aeronave recebeu instruções para fazer uma curva de 180 graus à direita. Os pilotos notaram que o vetor os distanciaria de Singapura e do aeroporto de Batam. O capitão questionou e foi informado que Batam ainda não havia confirmado se poderiam receber um avião tão grande como o 777, pois geralmente só lidavam com jatos menores. Pode parecer estranho, mas há muitos fatores que um aeroporto precisa considerar antes de concordar com um desvio como este. Isso inclui coisas como a disponibilidade de degraus para desembarque, tamanhos de suporte, mas principalmente a capacidade de combate a incêndios em caso de emergência. Lembre-se, Batam não era um dos aeroportos alternativos iniciais para este voo. Ao saber que o desvio ainda não estava aprovado, o capitão solicitou uma órbita de 360 graus sobre Sanko, estendendo a espera por mais 2 minutos, provavelmente na esperança de conseguir autorização para pousar em Singapura e evitar o desvio.
Tanto Singapura quanto o aeroporto de Batam estavam a uma distância similar de onde eles estavam aguardando. Então, eu meio que entendo a relutância do capitão aqui, mas como veremos em breve, às vezes é melhor tomar a decisão de desviar mais cedo do que tarde, especialmente em situações com clima em rápida mudança. Após completar a órbita, nada mudou, então o capitão decidiu desviar. Eles foram a quarta aeronave a fazer isso, após outras 3 já terem seguido para seus destinos alternativos. O controlador forneceu um vetor de radar de 180 graus e explicou que poderiam esperar vetores para uma abordagem de alcance omnidirecional de frequência muito alta para a pista 22 em Batam. Mas conforme o avião decolava, a tempestade também chegou ao aeroporto de Batam. A chuva agora estava caindo sobre a pista com o mesmo tipo de ventos rajados e variáveis que ainda atormentavam o aeroporto de destino original deles. Mas a tripulação ainda estava felizmente inconsciente disso. E agora outra coisa peculiar acontece porque o capitão, que até este ponto tinha sido o piloto monitorando, agora anunciou ao primeiro oficial que assumiria os controles e continuaria como piloto voando para o desvio. É possível que a Singapore Airlines tenha uma política que permita apenas ao capitão pilotar em desvios de rota ou assumir os controles em situações mais estressantes. Mas na minha experiência, é sempre melhor executar desvios como piloto monitorando quando você é um capitão. O motivo disso é que existem muitas coisas que precisam ser gerenciadas corretamente durante um desvio. Trata-se de monitorar o tempo, comunicar-se com o controle de tráfego aéreo, a tripulação, os passageiros e possivelmente a empresa, além de muitas outras tarefas. O primeiro oficial é sempre mais do que capaz de pilotar a aeronave, mas a gestão completa deve ser deixada para o capitão, o que é muito mais fácil de fazer no papel de piloto monitorando. Mas, como eu disse, isso não é o que aconteceu agora. O capitão pediu ao primeiro oficial para ajudá-lo a se preparar para a próxima abordagem VR e encontrar os gráficos relevantes. Isso incluiu um briefing de aeroporto emitido pela empresa que destacava peculiaridades de cada aeroporto, como se um autoland era permitido ou não, por exemplo. De acordo com esse documento, nada impedia um autoland em Batam, mas apenas a partir do sistema de pouso por instrumentos, a abordagem VR para a qual esses caras estavam voando. Mas esse detalhe provavelmente ficou na mente do capitão enquanto eles continuavam. Então tenha isso em mente. Curiosamente, cerca de 1 minuto após iniciarem o desvio, a tripulação perguntou novamente ao controle de tráfego se haviam começado a aceitar pousos em Singapura. Isso mostrou um possível viés para reverter sua decisão, mas o tempo ainda estava terrível, então o desvio apenas continuou. Às 16h46, a tripulação foi informada que a decisão sobre o desvio para Batam ainda estava pendente, mas receberiam vetores para aproximação caso fosse liberado. A aeronave passou ao sul do aeroporto e então recebeu instruções para virar à esquerda na direção de 120 e depois para 90 graus para um vento de cauda. 2 minutos depois, o próximo controlador informou que ainda aguardavam liberação para iniciar a aproximação. Como agora eram 16h48, uma suposição muito generosa do estado do combustível os colocaria em torno de 4.500 quilos, e isso agora levou o primeiro oficial a declarar combustível mínimo. Qualquer atraso adicional agora significaria o uso dos últimos 30 minutos de combustível reserva. Lembre-se que a declaração de combustível mínimo não muda nada aos olhos do controle de tráfego aéreo. Eles ainda seguiriam as regras regulares, incluindo a coordenação de desvio discutida anteriormente. Mas 2 minutos depois, o capitão assumiu o rádio e declarou Mayday de combustível para a Singapore Airlines 319, e isso finalmente fez o truque. É provável que os pilotos tenham atualizado a rota de aproximação neste ponto e que eles pudessem ver que, da posição em que estavam agora, o combustível de chegada havia caído abaixo de 3.000 quilos. Devido à emergência, a coordenação não era mais relevante, e eles seriam imediatamente liberados para a aproximação. O controlador os orientou a virar à esquerda para 360 graus e contatar o controle de Tanjung Pinang para vetores finais. A tripulação fez isso e às 16h55 eles receberam uma virada à esquerda para se estabelecer na aproximação VR para a pista 22. O controlador lhes disse que eles tinham prioridade para a aproximação. O capitão estava pilotando e comunicando, pois o primeiro oficial estava configurando os sistemas e fornecendo informações dos gráficos de aproximação.
Infelizmente, não sabemos exatamente o tipo de conversa que acontecia entre os pilotos, pois o gravador de voz do cockpit foi perdido posteriormente. Mas em situações como esta, é absolutamente crucial que a tripulação se atenha às áreas de responsabilidade e tente manter os fluxos de trabalho o mais próximo possível do normal. O estresse de saber que o combustível está acabando pode levar a erros se você começar a se apressar. Agora, não estou dizendo que isso é o que estava acontecendo aqui, nós não sabemos, mas o que está prestes a acontecer definitivamente criará uma quantidade massiva de estresse, porque ainda estamos longe do fim desta história. Ao iniciar a descida pela abordagem VR por volta das 17 horas, a tripulação foi informada pelo controlador de aproximação que o vento havia mudado para 14 graus de vento de cauda para a pista 22 com rajadas de até 30 nós. O Boeing 777 da Singapore Airlines foi certificado para um máximo de vento de cauda de 15 nós, mas a companhia só aprovava até 10 nós. Com o vento que agora foi relatado, eles poderiam enfrentar até 30 nós diretamente na cauda, e isso era muito mais do que seria considerado seguro. Então, a tripulação decidiu abandonar a aproximação a cerca de 1.600 pés e, em vez disso, subiu para 1.800 para tentar manobrar para a abordagem pelo sistema de pouso por instrumentos na direção oposta. Havia células de tempestade por toda parte, então o capitão voou um pouco ao norte da linha central e, depois, prosseguiu com uma ampla curva à esquerda para tentar se posicionar em direção à linha central para a abordagem pelo sistema de pouso por instrumentos. Lembre-se que agora era uma emergência total e o combustível estava se esgotando rapidamente nos tanques, algo que o capitão certamente estava ciente. Após o aviso de baixa quantidade de combustível, a tripulação precisava considerar procedimentos adicionais. Isso incluía uma lista de verificação não normal do manual de referência rápida, que, em suma, dizia que eles precisariam pousar com os flaps a 20 em vez de 30 e evitar a frenagem brusca após o pouso para não romper as bombas de combustível nos tanques. O motivo para a configuração de flap mais baixa era permitir um flare em caso de uma falha dupla do motor, algo que a Boeing aprendeu com um incidente com o British Airways 777 que pousou antes da pista em Heathrow em 2008 após uma falha dupla. Este é um incidente que já abordamos no canal. A configuração de flap mais baixa resultaria em uma velocidade de pouso ligeiramente mais alta e uma distância de pouso mais longa, mas a pista em Batam era suficientemente longa para que isso não fosse um problema. A virada à esquerda começou quando a aeronave estava a apenas cerca de 6 milhas náuticas do aeroporto, muito perto para interceptar uma abordagem sistema de pouso por instrumentos. Como eu disse antes, o capitão provavelmente estava evitando o clima aqui, e é possível que ele tenha encurtado o circuito para evitar uma célula maior mais adiante na linha central. Mas também é possível que ele apenas quisesse interceptar a abordagem e pousar rapidamente devido ao nível de combustível. Ele planejava usar o autoland do piloto automático para garantir um pouso bem-sucedido, mas esse recurso exige que o piloto automático seja acionado acima de 600 pés e em uma abordagem estável para funcionar, e o que esses dois pilotos estavam voando estava longe de um padrão sistema de pouso por instrumentos padrão. A aeronave, durante sua ampla curva à esquerda, passou pela linha de descida e agora tentava capturar o sistema de pouso por instrumentos a cerca de 1.000 pés de altitude e a menos de 2 milhas náuticas da pista. Agora, eu expliquei em vídeos anteriores como funciona o sistema de pouso por instrumentos, mas em resumo, existem duas antenas situadas no solo ao lado e além da pista que emitem 2 conjuntos de sinais de rádio cada uma. A antena localizadora envia orientação para a aeronave seguir no plano horizontal e a antena de inclinação para o plano vertical. Agora, quando esses sinais são enviados pelas antenas e irradiam para fora, os sinais se tornarão cada vez mais amplos quanto mais longe das antenas eles estiverem. Isso significa que os instrumentos na aeronave que interpretam esses sinais se tornarão cada vez mais sensíveis à medida que a aeronave se aproxima das antenas. Por isso, é crucial interceptar o sistema de pouso por instrumento cedo, geralmente a pelo menos 5 milhas náuticas de distância, para que a aeronave possa se alinhar de forma a necessitar de mínimas mudanças em arfagem e rolagem ao se aproximar da pista.
Como explicado, a aeronave tentava interceptar o sistema de pouso por instrumentos muito mais perto, com o capitão fazendo isso em um ângulo de interceptação de cerca de 15 graus e uma velocidade vertical de 1.300 pés por minuto. Às 17h05, o primeiro oficial avisou o controlador que avistaram a pista apesar da chuva intensa. A uma altitude de aproximadamente 366 metros, o capitão ainda tentava alinhar manualmente a aeronave com a linha central. O controlador de aproximação instruiu a tripulação a contactar a torre de Bataan para autorização de pouso, o que foi confirmado, mas a mudança não ocorreu. Quase simultaneamente à chamada, o capitão, que havia pré-armado o modo de aproximação, notou que o glide slope e o localizador foram capturados, levando-o a reativar o piloto automático para o pouso automático previsto. Quase imediatamente, um aviso de não autoland surgiu em seu display de voo primário. Além disso, o indicador de sistema de pouso por instrumentos mostrava que a aeronave voava em escala total, tanto para a esquerda quanto acima da linha central. Isso realmente confundiu o capitão, mas na verdade faz todo o sentido. Como ele havia tentado capturar o sistema de pouso por instrumentos tão perto da pista e ainda com ângulos de interceptação bastante grandes, o piloto automático simplesmente não teve tempo para manobrar a aeronave para uma posição mais estabilizada. Continuou a descer, tentando corrigir, mas com pouco tempo. O controlador da torre agora avisava o controlador de aproximação que não havia ouvido nada da aeronave de emergência que se aproximava e que nenhuma autorização de pouso havia sido dada. Além disso, ele não tinha contato visual com o tráfego devido à visibilidade de apenas 500 metros na forte chuva. 20 segundos após a mensagem de não autoland surgir, a 42,6 metros de altitude, o capitão optou por arremeter e acionar os interruptores toga. Os dois motores rugiam com a força de arremetida e a aeronave começou a subir longe da pista, consumindo ainda mais do escasso combustível restante nos tanques. Nunca saberemos ao certo, mas normalmente um 777 usaria algo em torno de 1.500 quilos durante uma arremetida normal. Esta era a segunda arremetida que eles executaram. A primeira foi de uma altitude relativamente alta, provavelmente com configurações de flap mais baixas. A aeronave agora subia para 3.000 pés e o horário era 17 horas e 46 minutos após o horário planejado para pousar com 7 toneladas. Assim, uma estimativa aproximada indicaria que o combustível a bordo estaria em torno de 2.000 quilos neste momento, possivelmente até menos. O capitão solicitou ao controlador de aproximação uma estimativa atualizada de vento e visibilidade para a pista 22, mais próxima. Como o controlador precisou pedir as informações à torre, levou cerca de 90 segundos para responder. Nesse período, a aeronave fez uma curva e voou bastante a favor do vento para outra aproximação do sistema de pouso por instrumentos. A visibilidade foi relatada como 500 metros para a pista 0, 4,6 km para a pista 22, indicando uma forte chuva se movendo sobre o campo. Mas pelo menos o vento estava estável a 340 graus a 7 nós. O capitão respondeu que, da posição atual, não tinham combustível para reposicionar para a pista 22. Então, continuaria para outro sistema de pouso por instrumentos na pista 04, apesar da visibilidade pior, pois precisavam pousar desta vez. Por algum motivo, provavelmente o clima, ele voava a favor do vento que o aproximava cada vez mais da linha central. Ao iniciar a curva à direita para a final, ele estava a apenas 5,5 milhas náuticas da pista, a 3.000 pés de altitude e com 220 nós de velocidade. Isso significava que, para capturar o sistema de pouso por instrumentos, ele agora teria que descer rapidamente enquanto configurava a aeronave e fazia uma curva à direita em forma de pera. É muito difícil dizer como o radar meteorológico parecia no cockpit neste ponto. Provavelmente estava cheio de retornos vermelhos muito desagradáveis, mas se vamos aprender algo com esta situação é desacelerar e dar mais tempo a si mesmo quando a percepção é de que há menos tempo disponível. É quase certo que se essa tripulação tivesse conseguido estender o vento de cauda em sua abordagem anterior para interceptar o sistema de pouso por instrumentos mais adiante, eles já estariam taxiando agora. Mas ao invés disso, eles estavam prestes a fazer outro circuito muito apertado.
Às 17h11, o controlador informou a tripulação que a visibilidade para a pista 4 havia melhorado para 800 metros e que estavam liberados para a aproximação a seu critério. O capitão, novamente com o raio, respondeu que sua intenção era continuar para a pista 04, conforme discutido anteriormente. Agora, como mencionei anteriormente, em um ambiente de alto estresse, o capitão sempre deveria tentar obter o máximo de ajuda possível do restante da tripulação, e isso definitivamente incluiria deixar o primeiro oficial gerenciar o rádio. Mas isso não estava acontecendo aqui. Enquanto isso, no solo, o controlador de torre havia liberado a área da pista para garantir um pouso sem problemas desta vez. O capitão pediu para configurar os flaps em 20 e iniciou nova tentativa de interceptar o final a 2 milhas. Mas ele se viu em uma posição quase idêntica novamente, só que desta vez interceptando pela esquerda. Quando a aeronave rompeu as nuvens, os pilotos perceberam que estavam acima da rampa de descida e deslocados para a esquerda. O capitão tentou colocar a aeronave no slot de pouso manualmente, mas ao fazer isso, ele teve que iniciar uma descida de mais de 1.400 pés por minuto, o que, a essa baixa altitude, acionou um alerta de proximidade do solo. Isso levou ao impensável. Uma terceira tentativa de arremetida, que ocorreu às 17h14 de uma altitude de apenas 64,6 metros. A aeronave agora subia como um foguete com uma velocidade vertical de cerca de 4.300 pés por minuto, mas rapidamente se estabilizou a uma altitude de 2.000 pés. O capitão informou ao controlador de aproximação que o combustível estava criticamente baixo e que seu plano era voar em linha reta e fazer um procedimento visual de gota para pousar na pista 22, pois era tudo que o combustível permitia. Ele provavelmente estava certo, pois o combustível a bordo seria menos de 1.000 quilos neste momento. O controlador informou ventos a 330 graus e 15 nós, indicando vento de cauda de aproximadamente 6 nós, o que o capitão aceitou de bom grado. A tripulação rapidamente reconfigurou a aeronave para a quarta aproximação e, felizmente, o mau tempo agora havia se afastado mais para o sul. Às 17h19, a aeronave finalmente pousou em segurança na pista 22, com o combustível restante significativamente abaixo da reserva final. Agora, nunca saberemos o quão baixo esse combustível realmente chegou. Mas como eu disse antes, usando cálculos de combustível simples e muito conservadores, mostra que pode ter sido bem abaixo de 1.000 quilos. E isso é um combustível de pouso que faz até mesmo eu, como piloto de Boeing 737, entrar em pânico. O relatório final concluiu que o incidente aconteceu devido ao mau tempo e à preferência do piloto de pousar no aeroporto de destino em vez de desviar mais cedo. Curiosamente, este é o primeiro relatório que eu já li que faz referência direta ao impacto das mudanças climáticas e as tempestades mais intensas que estão surgindo, o que também está impactando a tomada de decisões do piloto. A Singapore Airlines incluiu este incidente em seus programas de treinamento de pilotos, juntamente com melhorias no material de briefing e maior ênfase no planejamento de combustível, o que foi considerado suficiente pelos investigadores. Então, o que acham? Adoraria ouvir suas opiniões. E lembre-se de se inscrever no canal. Tenha um dia absolutamente fantástico e te vejo na próxima vez. Tchau!